Graças e paz, queridos irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, já é mais de uma hora. Manuel Vino, seja bem-vindo. Olha a pastora Tati, as pessoas já estão entrando aí. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão entrando para estar conosco nessa live. Hoje nós vamos para o terceiro dia de uma série de lives que tem como título Sabedoria Bíblica Aplicada na Vida Diária. Muito bom ter vocês conosco aqui. Karen, 3 dias seguidos, isso é Jesus mesmo, o céu na terra. Josi, pastora Cláudia, boa tarde. Pastora Cláudia, ó, esse a senhora não conhece, esse copo aqui, o copo térmico. Esse a senhora não conhece. Ju, graça e paz. Pastor Juraci Roque, tudo bem? Eleusa, tudo bem, irmã Eleusa? Saudade da senhora, ver a senhora nos cultos. Gente, é um milagre, a Karen está conosco 3 dias consecutivos. Meu Deus, Jesus está voltando mesmo. Sérgio Nascimento, Priscila Prado, ô pastora. Paulo, tudo bem, Paulão? Graça e paz a todos aí. Nós já vamos começar a nossa live nessa tarde. Eu me propus a fazer essas lives por causa de vários irmãos que sempre nos falam a respeito da importância das lives para eles, principalmente os irmãos que estão fora de Goiânia. Eu sei que talvez por causa do horário, para alguns ela pode ser um pouco difícil, que é o horário de almoço aqui, mas eu sei também que você pode almoçar com o seu celular ligado, ouvindo, vendo, ao invés de estar com a televisão ligada. Pode pôr no carro, no Bluetooth do carro e ouvir enquanto dirige, ou então parar, pegar um papel, uma caneta, uma Bíblia para você estudar. O nome dessa série, como eu disse, é Sabedoria Bíblica Aplicada na Vida Diária. Estou usando como base o livro de Provérbios. E no primeiro dia, na segunda-feira, nós falamos sobre Provérbios 1, fizemos ali uma espécie de uma exegese curta, rápida, sucinta sobre o livro de Provérbios. E hoje eu gostaria, e ontem nós fizemos sobre Provérbios capítulo 3, é óbvio, são 5 lives, não dá pra gente falar sobre todo o livro de Provérbios. Aliás, não daria pra gente falar de um capítulo se a gente fosse fazer uma exegese profunda. É muita coisa que a Bíblia é uma fonte inesgotável, a palavra de Deus é uma maravilha. Eu não sei qual é o seu relacionamento com a palavra de Deus, mas eu digo para você que ela é fantástica. A palavra de Deus é algo fantástico. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente descobre que sabe pouco das coisas de Deus. Bom, mas hoje eu vou pular alguns capítulos, porque eu tenho usado o livro de Provérbios como base para a gente fazer essas lives, falar sobre princípios de sabedoria. Porque o livro de Provérbios faz parte daquele grupo de livros que a teologia chama de sabedoria, que é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Esses 5 livros são chamados livros de sabedoria, não é? E então eu estou usando o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele teve a sua maioria dos capítulos escritos por Salomão. Os estudos dizem que Salomão escreveu 29 dos capítulos, dos 31 capítulos de Provérbios. O capítulo 30 foi escrito por Agur, e o 31 por Lemuel. Há também aqueles que afirmam que Agur era um pseudônimo que Salomão usava, já quando estava mais velho, usava esse pseudônimo. Então existe aí, por isso que se diz que Provérbios é o livro de Salomão, primeiro porque a participação de Agur e Lemuel é pequena, só um capítulo cada um, e mesmo assim alguns dizem que ainda era um codinome, né, de Salomão. Salomão tinha vários discípulos e os 29 capítulos que comumente ele pode ter escrito, dizem, os estudos nos propõem que vários desses capítulos ele teve ajuda dessas pessoas para escrever tudo isso. Bem, vamos ficar então que Provérbios é de Salomão, e quando você vê alguém dizer assim, Salomão escreveu o capítulo 30, você não escandaliza, não fica chateado, porque às vezes é uma conclusão, a pessoa chegou a essa conclusão, não quer dizer que ele está falando que é errado. Nós vamos falar hoje do capítulo 30. Nós não vamos falar de todo o capítulo 30. Nós vamos falar de pouquíssimos versículos do capítulo 30, porque o nosso tempo não vai dar. Amém?
Eu quero usar aqui alguns versículos, capítulo 30, para falar de relacionamento. O primeiro dia, a primeira live, eu falei do seu relacionamento, nosso relacionamento, com aqueles que não são cristãos, aqueles que não conhecem a Deus. Ontem eu falei do seu relacionamento com Deus, de confiar em Deus, de colocar a sua confiança no Senhor. Hoje nós vamos falar do nosso relacionamento como igreja e do nosso relacionamento como família, como casal, como vida conjugal. Você vai dizer assim, bispo, eu sou solteiro. Isso é para você. Já é o exemplo para você quando for se casar. Eu já sou casado, e para você também, você vai entender isso aqui. Antes vamos orar? Vou convidar você para orar comigo agora. Feche os seus olhos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, que são tantos. Clamo a tua misericórdia sobre a minha vida nessa hora, que o Senhor me perdoe. Ó Deus, que o Senhor tire de mim tudo aquilo que não te agrada, que o Senhor me ajude, ó Deus, a ter uma vida diferente, ser um homem santo, separado, conforme a tua vontade. O Senhor sabe que eu quero, que eu tento, mas eu não sou perfeito, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar a vencer todos os meus pecados. Senhor, no nome de Jesus, me abençoa agora, me dá graça para poder falar aquilo que o Senhor gostaria que fosse falado, que eu consiga pôr para fora aquilo que o Senhor, através do teu Espírito, tem posto para dentro de mim, que eu consiga externar o que o Senhor tem internado dentro de mim. Senhor, no nome de Jesus, que não seja eu, mas o Senhor a falar, que eu seja apenas a voz e o teu Espírito é que vai clamar através de mim agora. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão comigo nessa live, edifica a vida de cada um, que o teu Espírito Santo possa tocar o coração de todos aqueles que estão aqui, e aquilo que vamos compartilhar sirva de ensino, edificação, exortação, consolo e direção para todos nós em nome de Jesus. Amém? Está comigo aí? Está com a sua Bíblia? Está com a anotação, com seu caderno, seu bloco de notas? Vamos lá. Quero compartilhar com você a palavra. Deixa eu só mexer um pouquinho aqui nessa luz aqui. Às vezes ela fica um pouco diferente, não sei o que fica melhor. Acho que assim ela fica melhor, né? Assim, ok. Tem uma luzinha aqui de fazer live, então ela me ajuda bastante aqui, apesar de ficar nos meus olhos. Provérbios, capítulo 30, nós vamos ler o versículo 18 e 19 inicialmente. Provérbios 30, 18 e 19. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão conosco aí. Os irmãos desde lá de Macapá, lá em cima do estado do Amapá, todos que estão conosco, pessoal de Recife, pastor Juraci, pastora Cláudia, pastor Isaac, pastora Maria, todo mundo de Recife que está conosco, pessoal de Teresina que está conosco, graça e paz a todos vocês, pessoal que está conosco aí de Redenção do Pará, Conceição do Pará, o pessoal de Rio Verde, temos orado muito para o Rio Verde, que passa um momento muito difícil, pastor Daniel, um homem de Deus, o pessoal lá do sul, lá de Cacequi está conosco, de Quaraí também está conosco, olha aí, a Bispa Derani está conosco também. Ixi, então tem que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque depois ela me puxa as orelhas aqui. Muito bom ter todos vocês. Pastor Evandro, lá de Veranópolis, está conosco também. Graças e paz, pastor Evandro. Como está a sua esposa, pastora Lu? Um abraço para todos aí em Veranópolis. Os pastores aqui de Goiânia que estão comigo, alguns discípulos queridos, amados, sempre estão conosco aqui nessa hora do almoço, compartilhando. Os pastores de Londres, pastor Anderson está conosco, pastora Tati está conosco, pastor Cleilson eu acho que está conosco também, não sei se está conosco pastor Geisa Camila, mas geralmente o pessoal de Portugal também está conosco, pastor Luiz, pastora Silvina, geralmente estão conosco, um grande abraço, pastor Olaí, pastora Anne, lá no sul de Portugal, em Portimão, um grande abraço para vocês também. Glória a Deus. Então, Provérbios, capítulo 30, nós vamos pegar 2 versículos aqui para fazer uma aplicação sobre sabedorias bíblicas aplicadas na vida diária. Diz o seguinte, o livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 18 e 19. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. Eu li essa versão porque a maioria das versões que nós temos, elas vão falar disso, elas vão usar esse termo, né? Mas o original diz assim, há 3 coisas que elas são maravilhosas, elas são profundas, elas são extraordinárias. O que Deus faz através delas é extraordinário, diz o texto aqui no hebraico. E a 4ª coisa, ele está dizendo, eu não conheço. A maioria das versões diz assim,
há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, há 4 que não conheço. Na verdade, o termo é a 4ª coisa, o que ele vai citar, ele não conhece. Ele conhece as 3, a 4ª ele desconhece. Mas, na verdade, ele não conhece no sentido de experimentar. E ele está usando um jogo de palavras aqui, na verdade, o autor aqui, né, o Agur, e é por isso que eu fiz questão de falar que é o Agur, porque os estudos dizem que Agur, ele não era... Ele tinha discípulos, mas não fala das esposas. Já Salomão tinha muitas esposas. E o contexto aqui é um contexto de casamento. Então, quando o Agur fala assim, a 4ª eu não entendo, ele está dizendo, a 4ª eu ainda não experimentei, eu ainda não vivi. Ou não, ou mesmo que fosse casado àquela altura, o que tudo indica que ele não era, ou mesmo que fosse casado, ele ainda não tinha visto o que ele fala das 3 que ele chama de maravilhosas. Aí ele mostra quais são as 4 coisas, as 3 que ele acha maravilhosas e a 4 que ele ainda não tem uma experiência profunda. Ele diz assim, a primeira delas, o caminho da águia no céu. O caminho da águia no céu. Segundo, o caminho da cobra na penha. Terceiro, o caminho do navio no mar. E o 4º, que é aquele que ainda não tem muita experiência, o caminho do homem com uma donzela. O caminho do homem com uma donzela. Então o autor ele está dizendo assim, olha, o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio do mar, eu consigo entender, eu tenho alguma experiência. Aí quando você lê o caminho da águia no céu, aí é Salomão, aí é Salomão, porque dizem os estudos que Salomão criava várias aves, ele é igual a minha esposa, gosta de aves. Entre elas ele criava falcões e águias, e ele tinha falcões de caça, dizem os estudos. Caminho da cobra na penha. Por ser no deserto, era uma região que realmente eles tinham muita experiência com as serpentes, com as cobras, então ele sabia o que estava falando, né? Se fosse Salomão que tivesse escrito, se for Salomão que tiver escrito, ele sabe do que está falando. E essa expressão cobra aqui, em algumas traduções chama de serpente, mas o original é uma espécie parecida com a cascavel, aquela cobra cinza e tem uma camuflagem nela, que quando você olha para a pedra, você não vê a cobra, ou quando você olha para a cobra na pedra, você não vê a cobra, você só vê a pedra. E o caminho do navio no mar. Bom, isso eu não preciso nem falar, porque Salomão tinha uma frota de navios, e ele também já tinha experiência do mar, de como era o mar, então ele sabia o que ele estava falando. Aqui diz assim, o caminho do homem com a sua donzela. Salomão tinha uma experiência profunda sobre casamento, profunda. Então é algo aqui que nós podemos tirar alguns proveitos. O que é que o autor está querendo nos dizer com esse paradoxo? Ele está usando aqui, você ao ler esse texto, ele diz assim, há 3 coisas que são maravilhosas, mas há uma que eu não entendo, uma 4ª que eu não entendo. Ele está fazendo um paradoxo. O que é um paradoxo, queridos? Paradoxo é algo que é contrariamente comum. É comum, mas é contrário, não é igual. E também é verdadeiramente visto por um outro ângulo. É verdade, é igual, é verdadeiro, mas é visto por outro ângulo. Então o paradoxo é quando você vê algo por outro ângulo, parece contrário, mas não é, porque é verdadeiro também. E na verdade aqui esse paradoxo é uma figura de linguagem. O autor do Provérbios, do capítulo 30, ele vai usar várias figuras de linguagem, mais para frente ele vai falar aqui da formiga, vai falar do coelho, vai falar aqui de uma série de outras figuras de linguagem para falar da nossa vida pessoal, são conselhos, são sabedorias. Mas esse texto em especial, ele diz assim, olha, há 3 coisas que são maravilhosas para mim. E quando você vê o agir de Deus em qualquer situação, você vai ver que o que Deus propõe e o ensinamento do Senhor, ele sempre vai ser maravilhoso, sempre vai ser extraordinário. Mas o primeiro caminho, você vai ver que entre as 4 coisas, 3 que ele acha maravilhoso e uma que ele diz que não entende, o que eles têm em comum é que são 3 caminhos. Talvez alguma versão vai dizer assim, o voo da águia no céu, o deslizar da serpente na pedra e o navegar do navio no mar. Mas a expressão original usa a mesma palavra, caminho da águia, caminho da cobra, caminho do navio, caminho do homem. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Em primeiro lugar, o caminho da águia no céu. Quem escreveu está querendo nos dizer,
querendo que a gente observe a águia. Quando ele usa a figura de linguagem, ele quer que você observe a figura para você aprender o que ele quer dizer. Ele diz assim, olha, a águia antes dela voar, primeiro, ela define o seu alvo. A águia, antes dela bater asas, ela define o seu objetivo, ela tem um plano de voo. Normalmente, a águia voa sempre em linha reta. A águia sempre voa em linha reta, ela não fica zigue-zagueando, ela não fica procurando. Por causa da visão, eu quero que você tenha isso em mente, né? Por causa da visão da águia, ela já tem o seu alvo definido. Então a águia, ela observa, ela consegue ver muito mais que o homem, ela consegue ver a muitos quilômetros um ratinho correndo no deserto, e ela consegue sair num voo muito forte, rasante, e atingir o alvo, porque ela voa em linha reta, ela não sai zigue-zagueando. Ela planeja o seu voo com um objetivo. A águia tem essa característica. Salomão, ou Agur, quem quer que tenha escrito, ele está nos fazendo isso. Olha, a águia, ela não come um animal morto, a águia não come carniça, a águia não come aquilo que já morreu. Ela só captura animais vivos, e não importa se estejam ou não em movimento. Quando ela sai para o voo, ela já sai com um plano definido de como vai ser a captura, ela já tem a noção, o conhecimento, se o animal pode correr, que velocidade, pular, e ela já tem isso bem definido. Se a águia vai capturar uma serpente, por exemplo, uma cobra, ela já sabe aonde ela vai bater as águias, perto do pescoço, para impedir que a cobra, depois de capturada, possa picá-la. Ela já tem tudo isso muito bem definido. A águia é um animal fabuloso, né? A águia é o único animal, talvez, que tem a capacidade de voar olhando para o sol. Então a águia, quando ela começa a voar, ela se norteia pela posição do sol. Então ela sabe aonde está o alvo, o objetivo dela, por causa do sol, ela define. Ela sabe onde está o ninho para voltar, onde é o lugar que ela deve voltar, o penhasco, o lugar mais alto para ela pousar, e ela tem tudo isso definido porque ela olha para o sol e ela cria um mapa na sua cabeça, e desse mapa ela consegue se orientar para poder voar. Então ela é o único animal, ela tem duas membranas sobre os olhos, que quando ela começa a voar e olhando para o sol, essas membranas descem, e isso não atrapalha a visão dela. Nós talvez não consigamos olhar para o sol muito tempo, alguns segundos, aquilo já dói os nossos olhos. A águia não é assim. Então, olhando para o sol, ela sabe para que lado deve ir. E quanto mais a águia voa, mais alto, né, melhor para ela, porque ela tem nos pulmões a capacidade de lidar com ar rarefeito. Então, para ela, quanto mais alto, melhor para ela voa mais. E ela tem uma aerodinâmica, as asas da águia foram projetadas, foram feitas com aerodinâmica, em que ela não precisa de muito esforço para voar. Aliás, a águia, quanto mais ela voa, quanto mais alto ela voa, mais ela descansa. Quando ela desce no voo, ela faz esforços, mas quando ela voa alto, mais ela descansa. E a Bíblia diz que nós precisamos ser como águias, não é? Como águias. Aqueles que esperam no Senhor, como águias, renovam as suas forças. Voarão e não se cansarão. É uma menção disso. Isaías 40:30 fala isso. É uma menção disso, que a águia, quanto mais ela voa, menos ela cansa. E para quem está no Senhor, essa aplicação é poderosa, porque a Bíblia diz que nós não vamos nos cansar se nós estivermos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, tomai sobre vós o meu fardo que é leve. Então a gente só está cansado, você só está estressado, você só está extenuado quando você está fazendo na força do seu braço, quando você está fazendo a obra do homem, possivelmente aquilo que Deus não te mandou fazer. Possivelmente aquilo que Deus não te deu para fazer, ok? Mas quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, não cansa. Quanto mais eu oro, mais eu descanso. Quanto mais eu adoro, mais eu descanso a minha alma, o meu espírito. Quanto mais eu leio, mais eu me sinto alimentado, fortalecido. Quanto mais eu prego, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, eu me torno como uma águia, mais forte, mais pronto para fazer aquilo que é a vontade de Deus. A águia, ela não se alimenta de animais mortos, de carniça.
aquele crente de verdade, ele não vive de fofoca, de crítica, de falar mal, de murmuração, de carniça. Ele não se alimenta disso. Ele não se alimenta do falar mal, da conversa errada. Pelo contrário, ele se alimenta daquilo que está vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ele se alimenta daquilo que tem vida, não é? Do sangue, o sangue de Jesus. A águia, ela tem uma visão grande, uma visão longa, e o cristão ele precisa ter uma visão correta. A águia, ela olha para o sol, e o sol é a referência dela. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o sol da justiça. Colossenses capítulo 3, versículo 2, se você tiver com sua Bíblia aí, abre comigo lá. Colossenses 3, 2, deixa eu abrir a minha Bíblia rapidamente aqui, só para me ler, eu gosto dessa passagem aqui. Colossenses 3, versículo 2, diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Irmãos, nós precisamos ser um cristão que está com os pés na terra, mas nossa cabeça, nosso coração, nosso pensamento tem que ser do céu, tem que estar lá no alto. Nós não temos que estar cogitando as coisas aqui da terra. Há muitas pessoas nesses dias que estão tomando as suas decisões e vivendo a sua vida pensando nas coisas aqui da terra. Não, pense nas coisas do alto. Nós temos que olhar para aquilo que é o propósito, aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Pensar nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra. E aí ele diz assim no versículo 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sabe, quando você tem a sua mente como a mente de Cristo, quando você pensa nas coisas lá do alto, nas coisas de Deus, naquilo que Deus quer, naquilo que é a vontade de Deus, Deus te esconde do inimigo, seus planos não podem ser detectados por Satanás, e ele não tem como lançar obstáculos contra você. Os obstáculos que tem é porque você está fazendo aquilo que o mundo te propõe, a experiência te propõe, as coisas que da terra estão propondo para você. Mas quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, a pensar aquilo que é a palavra de Deus, então tudo é diferente. Então a primeira figura de linguagem que o autor aqui está usando é essa, a águia. Como ela voa alto, ela voa para cima. Assim deve ser a nossa vida, assim deve ser a vida do cristão. Nós não devemos viver uma vida sem um objetivo claro, e a águia ela não voa sem planejar primeiro o seu voo, sabe? Você precisa ter planejamento, você precisa saber o que Deus quer que você faça. A segunda figura de linguagem que ele usa aqui, eu vou citar, é o navio. Ele diz assim, né? Há três coisas maravilhosas, como o navio, o caminho do navio no mar. O caminho do navio no mar, no meio do mar. Bem, o navio, naquela época, era muito diferente de hoje. Os navios de hoje ele tem uma tecnologia diferente. Então eu vou pedir para você não olhar para os navios de hoje, para os navios de guerra. Eu vou pedir para você se lembrar dos navios da época em que foi escrito Provérbios, mais ou menos 2.960 anos atrás, quase 3.000 anos atrás. Os navios não tinham tecnologia, não tinham GPS, os navios não tinham radar para guiá-los. Então os condutores do navio ali, os timoneiros, eles tinham que se orientar pelas estrelas. Então como que eles faziam as suas cartas navais? Eles então pegavam alguns aparelhos que eles tinham e eles olhavam para as estrelas e eles traçavam com uma bússola ali, às vezes com um instrumento que o sol fazia a sombra, não é? Dependendo do instrumento, o sol fazia a sombra, eles se orientavam pelas estrelas. Durante o dia, eles tinham já as marcas de onde estavam as estrelas, conseguiam identificar as estrelas mesmo de dia, e a sombra do sol orientava eles a navegar pelas estrelas. Então, eles não olhavam para as ondas, eles não olhavam para o vento, eles não olhavam para as tempestades, eles olhavam para o alto. A Bíblia diz assim lá no Salmo 121. Vamos ler lá? Salmo 121, está com a sua Bíblia aberta aí? Já vou abrir a minha aqui no Salmo 121. Olha o que o Salmo 121 fala, Davi dizendo, né? Eu gosto muito desse Salmo. Ele diz assim, esse Salmo ele é todo para você, tá bom? Esse Salmo aqui é uma palavra profética que eu quero lançar sobre você nessa tarde, nessa live. Ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes, para o alto, né? De onde virá o meu socorro? Aí diz assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bicho, você está lançando uma palavra profética sobre a minha vida. Hoje, agora mesmo, antes de começar a live, eu estava orando pela live, Deus me mandou entregar essa palavra, não sei para quem,
Temos aí quase 150 aparelhos ligados, mais ou menos umas 300 e poucas pessoas conectadas, e eu acredito que alguém está recebendo isso aí agora. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta. Aí ele mesmo responde, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E essa é uma menção que eu falei ontem, sua origem, qual é a sua origem? O céu. E ele diz assim, ele não permitirá que os meus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. O guarda de Israel não está dormindo, ele está atento. Deus não vai permitir que você caia no pecado, Deus não vai pedir que você... Deus vai impedir que você desvie, Deus vai impedir que você entre no caminho, você que tem lutado contra o pecado, você tem clamado por uma libertação, Deus está vendo e Ele vai te fortalecer. O guarda de Israel não está dormindo, não se preocupe, o inimigo não vai te pegar despercebido, os planos do diabo vão ser frustrados na sua vida em nome de Jesus. Ele diz assim, é certo que não dormitem nem dorme o guarda de Israel, ele não cochila, ele não cansa, ele não dorme. Eu e você dormimos porque cansamos, ele não. E o versículo 5 diz assim, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita, não tenha medo. Eu li no primeiro dia que você não precisa ter medo porque você não vai morrer, não é? Citando o Salmo 1 lá. Versículo 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Preste só atenção no que eu vou te falar, querido. De dia não te molestará o sol. Você se lembra do povo quando está caminhando no deserto? De dia eles tinham uma nuvem sobre eles, que os protegia do calor do sol. Então o calor, aquela nuvem fazia com que debaixo da nuvem ficava um clima, parecendo um clima de ar-condicionado, um clima agradável. Você não vai ser fustigado pelo calor, porque a mão do Senhor, a boa e poderosa mão do Senhor está sobre a sua vida. De noite a lua não vai te incomodar. Está falando é do frio. A lua aqui é uma expressão para dizer que está de noite. O frio. Deus vai aquecer o seu coração. Deus vai aquecer o seu coração. O versículo 8 diz o seguinte, versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua alma, seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos. Versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Aonde você for, para onde você for, da onde você vier, Deus te guardará. Ele guarda a tua saída, não é? E Ele guarda a tua entrada. Ele te levará seguro. Onde você for, você vai e vai voltar abençoado. Não tenha medo de cumprir a missão. Não tenha medo de cumprir a missão. Ele vai guardar a sua entrada e sua saída. Ele vai te levar e vai te trazer em paz. Missão pode ser dentro de casa, missão pode ser no trabalho, pode ser na igreja, pode ser uma viagem, pode ser um projeto, pode ser um trabalho, pode ser qualquer coisa, missão. A missão de hoje, a missão da sua vida, a missão dessa semana, a missão do mês, a missão do ano, a missão de hoje, a missão de agora, um cliente que você vai atender, uma pessoa que você vai conversar, um discípulo que você vai aconselhar, pode ser uma missão. Deus vai te guardar na saída e na entrada, fique tranquilo, não tenha medo, Ele vai te guardar, ok? Mas isso tudo vai acontecer, do versículo 2 até o versículo 8 vai acontecer do Salmo 121, se elevo os meus olhos para o monte, da onde vem o meu socorro. Se você tiver como aquele navio, que quando sai para navegar, ele olha, ele faz o seu plano, o seu projeto de viagem, olhando para o céu. Se você olha para o céu, se você olha para Jesus, então você não precisa ter medo da tempestade. Os discípulos ficaram com medo da tempestade porque eles não viram Jesus caminhando sobre as águas. Jesus estava lá no monte, eles não olharam para o monte. Eles olharam para o vento, eles olharam para a tempestade, eles olharam para a tormenta. Então olha só como é bonito isso aqui. O caminho do navio no mar é desenhado pelas estrelas. As estrelas, elas estão no céu por causa disso. Você se lembra que eu falei domingo passado, domingo atrasado, que quando o anjo falou para Maria que ela estaria grávida e ela daria à luz a um filho, naquele momento nasceu uma estrela no céu, os magos começaram a olhar para o céu, já viu a estrela, os camelos se moveram e a estrela de Davi guiou a provisão até eles. Escuta o que eu estou te falando, a provisão de Deus vai guiar você, a provisão de Deus, olhe para o alto, o Senhor é a nossa provisão. O Senhor é a nossa provisão, é isso que o salmista está dizendo, é isso que o autor de Provérbios 30 está dizendo. Assim como é o caminho do navio no mar, ou seja, o navio no mar, ele navega olhando para o céu, para o alto, porque de lá vem a provisão, a sua provisão vem do Senhor. E olha, irmãos, os navios não foram feitos para ficar no porto.
Ninguém constrói um navio, um barco, e deixa ele no porto. Navios foram feitos para o alto mar, para enfrentar as tormentas, enfrentar as tempestades, o vento contrário, as ondas. Não tenha medo, se você olhar para o alto, não tenha medo das ondas, não tenha medo da tempestade, não tenha medo da dificuldade, porque você foi feito para isso. Navio não foi feito para o porto. Saia do porto, saia do comodismo, saia da sua zona de conforto. Deus tem um propósito para você, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um chamado, Deus tem um ministério para a sua vida. E olha, se você olhar para o alto, você vai ver que as estrelas vão te guiar, aquilo que traz a provisão também vai te levar para o propósito. As estrelas vão te conduzir. O navio, para chegar no seu destino, ele busca a direção do alto, não daqui de baixo. Para de olhar para os noticiários, para de olhar para as estatísticas, para de olhar para essa coisa de Covid, para de olhar para esse negócio de tantos infectados, a curva, para de olhar agora, para de olhar para isso. Olhe para a palavra do Senhor, acabei de citar para você o Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, porque de lá vem o meu socorro está do Senhor, é Ele que me guarda, porque o guarda de Israel não cochila, ele não dormita, ele está atento a tudo e a todos. Tudo que vier sobre a sua vida é propósito de Deus, você tem que entender isso. Aí ele fala do quarto caminho, e ele usa a cobra, né? uma figura de linguagem. Ainda no barco, no navio, é importante você lembrar o seguinte, que o navio ele não foi feito para o porto. Ele foi feito para navegar, mas ele sempre tem que voltar no porto. O navio sempre ele tem que ir buscar um porto seguro. O objetivo da sua vida, assim como o voo da águia, é encontrar o porto seguro. O porto seguro, né? O porto que te protege. Mas o navio ele sempre tem que voltar no porto para abastecer, ele tem que sempre ir no estaleiro para fazer reparos, porque senão ele vai acabar afundando. Ele foi feito para navegar, mas ele tem que voltar no porto. Isso fala de discipulado, isso fala de você sempre se voltar para Deus, isso fala de você ter um devocional diário com Deus, se alimentar da palavra, isso fala de você orar, jejuar, isso fala de você ter alguém que fala na sua vida, alguém que te abastece, alguém que faz os reparos, alguém que faz os consertos na sua vida. Você é um navio. Navio na Bíblia aponta para a igreja, tá bom? Navio na Bíblia vai dizer muito sobre igreja, vai falar sobre a igreja. A igreja é um navio que está no mar, o mar é o mundo, e o problema não é o navio no mar, o problema é o mar no navio. O grande desafio não é você estar no mundo, fazendo o seu caminho sobre o mar, olhando para o alto. O problema é quando o mar entra no navio, é quando a água entra dentro do barco, aí ele afunda. Não deixe o mundo entrar na sua vida. Não deixe as coisas do mundo entrar na sua vida. Não permita que as coisas do mundo entrem na sua vida. A água não pode entrar. Ela vai afundar você. Mas se você olhar para o alto, você vai encontrar o caminho. Mas não se esqueça. Sempre há um momento de você voltar para o porto. Então, domingo, quando a gente está lá no culto presencial, o culto presencial é o porto, onde nós nos reabastecemos. O discipulado é o porto, onde nós nos abastecemos, o estaleiro, onde nós fazemos os reparos, onde nós corrigimos aquilo que está errado, tampamos os buracos para que o mundo não entre na nossa vida, tá ok? Eu quero que você pegue esse ensinamento aí para você. Navio na Bíblia ele tem alguns sentidos, né? O mais forte é esse, navio é a sua vida, é a igreja, mas se você lembrar de Jonas, navio pode ser aquilo que te tira do propósito. Cuidado, para que lado esse navio está indo. Esse navio, o navio de Jonas, ele tinha que ir lá para Nínive, e não para aquilo que parecia bonito, ele não tinha que ir para Tarsis. Tarsis era o lugar mais central do mundo naquela época. Tarsis, naquela época, era o show de bola. Tarsis era Dubai daquela época, gente. Tarsis, naquela época, era o centro do mundo. Tarsis era o melhor lugar para se estar. Não busque o prazer, o hedonismo, o egoísmo, o narcisismo, busque a vontade de Deus, o propósito de Deus para sua vida. Vá para Nínive. Não fuja da presença de Deus, não fuja de estar com Deus. Mas o navio também ele pode representar aquilo que te leva para o propósito. Enquanto o navio de Jonas estava levando ele para longe, porque ele estava querendo fugir da presença de Deus, o navio de Paulo, Atos 27, levava ele para o propósito. O navio ali, ele naufragou, mas ninguém se perdeu. E aquela ilha, a ilha de Malta, é onde o propósito de Deus ia se cumprir na vida de Paulo, com aqueles bárbaros, se converteram todos, e ali naquela situação, Deus usa Paulo tremendamente, ninguém se perde, muitos se convertem,
e Deus continua ali cumprindo. Então, navio é a igreja, e a igreja ela não vai te levar para Tarsis, ela vai te levar para Nínive. Igreja ela vai te levar para o propósito, mesmo que tenha gente ali que não entenda como havia no navio de Paulo. Mas navio também pode ser o barco de Pedro, de André, que te leva para a pesca maravilhosa, não é? Ela pode ser isso. Por mais que pareça hoje que a coisa está sem fundamento, o navio, o barco, ele pode te levar para a pesca maravilhosa se você obedecer a direção de Jesus, se você obedecer o que ele está falando. Mas o terceiro caminho que ele fala é da cobra, o caminho da cobra sobre a rocha. Eu quero que você pense na figura de linguagem que está sendo usada pelo autor. Ele não está falando da cobra coral, que é preta, colorida, como a gente tem aqui no Brasil, que normalmente é uma serpente de um lugar tropical. Ele não está falando da jiboia, que tem por aqui, dessas cobras grandes que se tem por aqui. Ele está falando daquelas cobras do deserto, e a raça de cobra que ele se refere é uma cobra muito parecida com a cascavel, que eu não tenho como traduzir o nome dela aqui, porque no hebraico eu não consegui encontrar qual é a tradução e nem achar a foto dela para dizer, mas eu sei que ela é parecida com a cascavel, uma cobra do deserto. Uma cobra que a sua pele ela é parecida, ela é da cor do deserto, ela é da cor das pedras. Então essa cobra que o autor de Provérbios está citando aqui é uma cobra que quando está sobre a rocha você não consegue ver ela direito não. Você olha para a cobra e não vê, você vê a rocha. O caminhar, olha, imagine uma cobra caminhando sobre a rocha. Ela não deixa pegadas, ela não deixa marcas. Ela não deixa. Então eu quero que você imagine a cena dessa cobra. Então, a cobra, queridos, é uma figura da nossa velha natureza. João fala isso lá em Lucas 2, raça de víboras. Ele está falando para aqueles que não nasceram de novo. A cobra fala da nossa velha natureza. A cobra fala do nosso passado. Eu e você, quando ainda não conhecíamos a Cristo, não tínhamos tido uma experiência com a cruz, a gente era como cobras. Cobra caninana, cobra cascavel, jaracuçu do papo amarelo, era isso que você era o que eu era. Uma cobra peçonhenta, a gente tinha veneno, a gente queria, o que saía de nós era veneno. Mas nós nascemos de novo e hoje nós não somos mais cobras, somos ovelhas, somos cordeiro de Deus, fomos transformados, nós vivemos uma nova natureza, você pode dizer amém? Mas quando o autor aqui diz assim, como a cobra na pedra, ele está dizendo assim, se você olhar para uma cobra andando sobre uma penha, uma pedra, você vai ver que ela não deixa rastros. Não tem como você ver a marca. Então a sua velha natureza, ela não pode deixar marcas na sua vida. A sua velha natureza, ela não pode deixar marcas na sua vida. Se você nasceu de novo, a sua velha natureza precisa estar crucificada. Você não pode permitir que os traços do velho homem se manifestem agora, porque você é nova criatura. E o seu passado não pode deixar marcas de culpa, de feridas, de amargura, de condenação. Não pode. Se você vive preso no passado, tem alguma coisa errada. O novo nascimento, ele tinha que resolver o seu passado, porque na cruz, o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Na cruz nós fomos justificados, o sangue dele nos lavou de todos os pecados. O escrito da dívida foi pago e não há condenação. Por isso não deveria haver sobre nós culpa, não deveria haver sobre nós amargura, condenação, ódio. Não deveria haver. Se há algo do passado que prende a sua vida, se há um pecado que prende a sua vida, se você está preso em algum vício, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque você não é mais o velho homem. Se a velha natureza está tentando voltar, você não pode permitir que as marcas do passado voltem, os traços do velho homem se manifestem. Você precisa crucificar a sua velha natureza. Você precisa fazer isso. Então, Jesus, ele nos perdoou de todos os pecados. Talvez você precise se perdoar. Talvez você precise receber o perdão de Deus sobre a sua vida. Você não pode deixar que o seu passado transmita algum tipo de marca, porque você não é mais aquela pessoa. Jesus não olha para você e vê o velho homem. Ele vê uma nova criatura. Não há marca mais. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é assim que funciona. Amém?
estar sobre a rocha é Jesus. Estar sobre a rocha. As pessoas precisam olhar para nós e não ver a nossa velha natureza de cobra, mas ver a rocha, ver Jesus. Não porque é um disfarce, não porque é uma camuflagem, mas porque a gente tem que ser confundido com a rocha. Mateus 16, Jesus diz assim, eu sou a pedra, aí ele olha para si e diz, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Ele fala, Pedro, Simão, agora você não é Simão mais, você é pedra, uma pedra pequena, você é uma pedra que vai estar sobre a pedra, ele, Jesus, ele é a pedra angular, a primeira pedra, a primeira rocha, e você é uma rocha que vai estar sobre a rocha. E então vão olhar para você, uma rocha pequena, e vão ver a rocha grande. E ele diz também assim, lá em Mateus 7, que é a casa que está sobre a rocha, a tempestade não destrói. Uma vez, meu pai de criação, ele era caminhoneiro, e ele transportava dinamite para um garimpo. E às vezes ele levava a gente nas viagens com ele, para levar dinamite para o garimpo. Então ele levava um caminhão cheio de dinamite para o garimpo, e a gente ia para ajudá-lo. Um garimpo que tem aqui em Goiás, antigamente chamava o garimpo de Santa Terezinha, onde se tirava muita esmeraldas. Hoje ainda continuam tirando. E eu me lembro que uma vez ele transportava dinamite para um argentino, tinha um argentino lá que era dono de chamava buraco, né, uma mina esqueci o nome da pedra, acabei de falar aqui, de esmeraldas. E nós estávamos descarregando um caminhão uma vez lá nesse lugar, lá onde ele foi levar dinamite, eu ajudando ele, e a pessoa que usava dinamite estava lá, e meu pai perguntando para ele como é que ele usava dinamite, e ele dizendo que a dinamite podia rachar algumas rochas, abrir buracos, mas não era toda a rocha. Ele dizia assim para meu pai que havia rochas que nem a dinamite quebrava ela. Jesus é essa rocha inquebrável. E quando nós estamos firmados na rocha que é Jesus, nada vai nos abalar. Nada vai nos abalar. Nada vai nos abalar. Quando nós estamos na rocha que é Cristo, não existe vendaval, não existe tormento. Tem gente que faz a sua casa na areia. Tem pessoas que, às vezes você olha para algumas pessoas e parece que ele prosperou rápido, cresceu rápido, casou rápido, construiu rápido, a empresa dele está rápido. Calma, ele pode estar construindo na areia. Porque na areia não dá trabalho. Na areia você não caleja as mãos, na areia você não soa. Na areia é muito fácil edificar alguma coisa. Na rocha é difícil. Na rocha é difícil. Talvez você está pensando assim, ô bispo, está demorando. Poxa, meu casamento está demorando a entrar nos eixos. Tá, meus filhos, meu ministério está demorando a fluir, bispo. Minha profissão, meu trabalho, nossa, minha empresa ainda não deu resultado. Calma. Tudo que é feito na rocha dá mais trabalho, demora mais tempo. Mas não cai. Não cai. Não cai. Aquilo que cresce rápido, aquilo que acontece rápido, muitas vezes pode ser na areia. Obra que está sendo feita na areia. Queria que você pegasse isso aí. Queria que você absorvesse isso na sua vida aí. Mas o último caminho que ele diz aqui, ele diz assim, olha, vou ler para você aqui. Vou ler todo o texto novo. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, e ele entende. É maravilhoso porque ele entende. Eu falei, o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, e o caminho do navio no mar. Ele disse, mas a 4ª eu não entendo. Aí ele diz assim, o caminho de um homem com uma donzela. Aqui ele está falando, donzela aqui tem uma versão, tem algumas versões que diz virgem, caminho do homem com a virgem. Essa versão que eu estou com ela aqui, que eu estou usando, né, palavra-chave hebraico e grego, essa aqui, ó, ele usa a expressão virgem. O caminho do homem com uma virgem. A expressão virgem aqui, no hebraico, é a mesma palavra que foi usada quando Eliezer, o servo de Abraão, vai buscar a esposa para Isaac. E ele encontra a Rebeca. Enquanto ele encontra a Rebeca, ele usa essa expressão para dizer quem era a Rebeca. Uma donzela, uma virgem. Ok? E a Rebeca é uma tipologia da igreja. Vocês se lembram da história, como era bonita? Ali, a história da donzela, a história de Rebeca, é a história da igreja. Ela é um tipo de igreja. E o Eliezer é o Espírito Santo que foi preparar a noiva para o Isaac, que é um tipo de Jesus. Você se lembra que quando o Eliezer chega lá, ele chega com 10 camelos. O que tem sobre aqueles camelos? Ouro,
e todo tipo de riqueza e roupas para dar àquela que seria a noiva. E quando Eliezer chega, ele encontra ela cuidando das ovelhas, porque a Rebeca, a igreja, precisa cuidar do rebanho, você precisa cuidar de ovelhas, você precisa cuidar de ovelhas, você que está comigo aí, se você ainda não abriu uma célula, você precisa abrir, se você não discipula alguém, você é a igreja precisa cuidar da igreja, você aqui é a Rebeca, tá? E quando ela estava cuidando do rebanho, e viu ele chegar com os camelos, apressadamente ela se ofereceu para dar água para os camelos do Eliezer, eram 10. Nós sabemos que um camelo bebe mais ou menos de 100 a 120 litros de água quando ele faz essas jornadas como fez os camelos de Eliezer. Ele tinha 10. Sabe, a Rebeca teve que tirar mais ou menos 1.200 litros d'água do poço com uma corda, não tinha sarilho, não tinha bomba, o poço não era raso. Era um poço de mais ou menos 7 a 8 metros de fundura, dizem os arqueólogos que encontraram esse poço. Então ela tinha que puxar, você já pensou você puxar numa espécie de um balde, na corda, na mão, 1.200 litros d'água, essa mulher ela trabalhou muito, ela não teve preguiça, ela deu água a todos os camelos, ela estava servindo os camelos do Eliezer, na verdade ela estava cuidando daquilo que era a provisão dela. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa tarde aqui, talvez, quando você está servindo a Deus na igreja, você está cuidando daquilo que vai te dar a sua provisão está sobre aquilo que você está dando água de beber. Água é a palavra, tá? Dá trabalho. Você acha que é fácil para mim chegar aqui, abrir a Bíblia e começar a falar essas coisas? Não, eu estudo para te falar isso. Eu gasto 3, 4 horas estudando aqui para fazer uma hora de live. Os cultos que eu faço no domingo, normalmente, eu gasto de 8 a 9, 10 horas estudando, orando, revendo, para poder pregar uma palavra de 1 hora e pouco na igreja. É por isso que eu não concordo, não acho certo as pessoas levantar e sair quando você está falando. Aquilo gastou tempo, aquilo gastou a minha vida. É um desrespeito. Quando eu estou na igreja, alguém se levanta para ir no banheiro beber água, eu acho um desrespeito. Você tinha que beber água antes, porque alguém se esmerou para compartilhar com você aquilo ali. Desculpa, não, pode até ser um desabafo agora aqui, não quero que você fique ofendido, mas é um desrespeito. Uma pessoa que se prepara, que ora, e você deixar ela falando sozinho, virar as costas. Você não faria isso com o governador, você não faria isso com o presidente da república, e ali a gente está sendo a voz do que clama, deixando o Espírito Santo falar. Você está dando as costas para algo muito importante para sua vida. É muito crente que não muda de vida por causa disso. Eu acho que os pais, quando levam os seus filhos adolescentes para a igreja, não tinha que deixar eles levantar para ir no banheiro. Preciso ir no banheiro. Vai no banheiro antes, vai depois. Porque quando você está no jogo de futebol, você não levanta para ir no banheiro. Quando você está vendo um filme, normalmente você não levanta para ir no banheiro. Para levantar, você dá um pause, porque você não quer perder. E no cinema, você não vai no banheiro, você fica até o fim. Então se prepara antes. Tem muita gente hoje que está vendo os cultos online, como você está vendo agora, e tem gente que liga lá, deixa falando sozinho e vai fazer outra coisa. Jogar muitas vezes as pérolas fora, né? Aquilo que Deus está dando. Mas isso que eu quero te falar hoje aqui, a Rebeca, ela sabia que ela estava cuidando daqueles camelos, mas ela não estava fazendo aquilo interessada no que tinha nos camelos, porque ela não sabia o que tinha nos camelos, mas ela sabia que era assim que ela tinha que proceder, porque ela era uma boa pessoa. Então, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, aprende a servir. Você pode estar cuidando daquilo que está trazendo a sua prosperidade nas costas. Mas a palavra donzela aqui, virgem, também tem a ver com Maria. Primeiro tem a ver com Miriam. Lembra quando Moisés foi colocado no cesto e Miriam foi correndo? A expressão lá, menina, era a mesma expressão aqui, a mesma palavra em hebraico, donzela ou virgem. Ela cuidou do Moisés, ela cuidou daquele que ia salvar o povo dela. Ela trouxe segurança e ela foi muito inteligente quando a filha do faraó perguntou quem poderia amamentar aquele bebê. Ela falou assim, eu conheço alguém. Ela foi muito inteligente. E ela se tornou uma profetisa. Está falando da igreja. Mas também está falando da Maria, quando o anjo fala para ela, agraciada, a virgem conceberá. Isaías 7,14 diz isso, a virgem conceberá. Está falando de Maria, aquela que trouxe o mundo Jesus. Nós carregamos Jesus hoje dentro de nós. Amém? Está falando da igreja. Mas o contexto aqui é de casamento. O contexto aqui é de casamento. É do relacionamento conjugal. E sabe o que o autor está dizendo? Ele diz assim, o caminho do homem, ele está dizendo assim, o casamento, o relacionamento do esposo com a sua esposa, ele tem que ser igual ao voo da águia. Ele tem que ser planejado, tem que ter um objetivo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, casais,
você que é solteiro, não se case antes de avaliar, antes de aprender. Não se case sem planejar. E ele está dizendo, você que é casado, de mãos dadas, você precisa, não alce voos sem ter um planejamento e um objetivo. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo assim, olha, decida ter um alvo. Gente, o casamento não é para você. O casamento não tem a ver com o marido ou com a esposa, o casamento tem a ver com Jesus. Nosso casamento, meu casamento, minha esposa estava vivendo aí, não sei se ela ainda está. Nosso casamento é para glorificar a Deus, não é para satisfazer o homem ou a mulher. Essa ideia de casar para ser feliz é a ideia do mundo, do egoísmo, tá? Eu casei para me satisfazer. Não, a gente casa para glorificar a Deus. A gente casa para satisfazer o Senhor, porque essa é a vontade de Deus para cada homem. A versão lá que diz assim, quando ele diz assim, é o caminho do homem com a sua donzela, ele está fazendo uma menção de Provérbios, eu até anotei isso aqui, Provérbios, capítulo 5, versículo 18, onde ele diz assim, que alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aquela mulher lá, a palavra mulher, é a mesma que ele está usando aqui. Deleita-te com a mulher da tua mocidade, tua esposa. O relacionamento aqui, o que ele está dizendo, eu preciso de aprender, eu não entendo, eu preciso de aprender, eu preciso de entender, eu preciso de olhar para a águia voando e aprender como eu tenho que lidar com a minha esposa, com o meu marido, eu preciso de olhar o caminho da cobra sobre a rocha e do navio no mar para aprender a lidar com a minha esposa. É essa menção que ele está fazendo. Então, olha, você precisa decidir por um alvo. O casal, ele tem que ser como aquele navio, de mãos dadas, olhando para o alto, buscando como ele deve trilhar. Existe um porto seguro, mas é as estrelas que vai apontar o caminho da sua família. A tempestade não vai afundar o seu casamento. Talvez no seu casamento você está passando por uma luta. O vento contrário não vai destruir o seu casamento, não vai acabar com o seu casamento. Se o seu marido não está fora de casa, ele vai voltar. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Se os seus filhos estão fora, vai voltar. Se a sua esposa não está servindo a Deus, vai voltar. Mas o casamento precisa ter um planejamento, um objetivo, servir a Deus, seu porto seguro ao Senhor. Então você precisa olhar para o alto. É de lá que vem o socorro. Mas você também tem que entender que as coisas do passado, da velha natureza, não podem afetar o seu casamento. Talvez você se casou e não era crente, e você se converteu depois. O que aconteceu lá atrás, a traição, o pecado, as coisas, não podem macular. Para de jogar na cara do seu marido os erros do passado. Para de jogar na cara da sua esposa as coisas do passado. Para de ser aquele casal que quando começa a ter uma DR, uma discussão, traz tudo lá de volta. Essa é a propriedade da cobra que anda na terra. Deixar uma pegada de cobra. Você não é cobra. Para de ser venenosa. Para de ser peçonhenta. Você é uma nova criatura. Não tem que trazer as marcas da velha natureza, do velho homem, da velha mulher. Porque se você se casou antes de converter, Deus tem um novo casamento para você. Se você se casou depois, o Senhor quer que você viva um casamento no altar. Casamento é ministério, gente. Deus quer abençoar o seu casamento. Então eu queria encerrar com isso. Há três coisas que são maravilhosas. Quando eu olho para a águia voando, é assim que tem que ser um casal, voando de mãos dadas. E sabe de uma coisa? A águia, quando ela começa a ficar velha, o bico começa a ficar muito comprido, ela tem dificuldade de comer, as penas começam a ficar penas que não impermeabilizam mais, começa a reter água, as garras estão muito grandes, ela não consegue pegar, então ela vai para um lugar bem alto, ela vai para uma rocha, e ali ela bate o bico até quebrar, e ali ela arranca as suas penas, para nascer penas novas, e ali ela passa as garras naquela rocha, até as garras se desgastarem, ela busca um renovo. Talvez o que você está procurando, você está precisando do seu casamento, é um renovo. Nós podíamos fazer um renovo do casamento, renovo da relação conjugal. Você podia começar a orar para a gente ter um retiro aí de casais, para trazer um renovo, porque talvez é isso que você está precisando, um renovo no seu casamento, como aquela águia que arranca suas penas velhas para nascer as novas, para ter um voo alvissareiro, sabe? Existem duas coisas que faz a águia voar muito alto. Quando ela vê uma tempestade, ela voa mais alto para voar sobre as nuvens, e quando ela vê o predador, que geralmente são abutres maiores do que ela, né? Há uma região que tem aquela ave chamada condor, e o condor é um predador de águias, mas o condor, ele é uma ave de rapina, ele é um abutre, e ele só pode pegar a águia se ele pegar ela desprevenida. Então não dê vigia, não dê lugar para o diabo, porque o condor é uma espécie de demônio. Mas sabe como ela faz? O condor não voa alto,
ele é pesado, ele não consegue voar alto, porque ele se alimenta de carniça, então ele não consegue voar alto por causa da digestão dele, o ar rarefeito impede ele de voar alto. Então a águia, quando ela percebe o inimigo, ela voa alto, e quando ela percebe a tempestade, ela voa alto. Voe alto, voe perto do sol, voe sobre as nuvens, sobre a tempestade. Não pense que a tempestade vai te deter. Deus vai te dar força, você vai mais alto, mais intimidade com Deus, mais perto do Senhor. A vitória vai ser sua, em nome do Senhor Jesus. Amém? Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim: o voo da águia, o caminho da águia no céu, o caminho do navio no mar, que enfrenta as tempestades, enfrenta a onda contrária, enfrenta os fortes ventos e não afunda, porque a água do mar não entra nele. Ele olha para as estrelas e a cobra sobre a pedra é Jesus, que nos fortalece. Espero que essa live tenha sido de sabedoria, e o que você aprendeu essa sabedoria, você aplique hoje no seu casamento, no seu relacionamento, na sua família, em nome de Jesus. Se essa palavra foi boa para você, compartilha, copia essa live, manda para os seus amigos, aí ela vai subir para o YouTube depois, copia, manda o link para todo mundo, divulga aí, chama mais gente para estar conosco. Amanhã, meio-dia, eu vou compartilhar outra palavra, e falando de sabedorias bíblicas aplicadas na nossa vida diária. O que eu te falei hoje é para você aplicar na sua vida, aplicar na sua empresa, aplicar no seu ministério, aplicar na sua profissão, aplicar na sua família, aplicar no seu casamento. Amém? Eu queria orar, mas eu antes queria agradecer você por ter estado conosco, ter parado o seu tempo aí, ter gastado esse tempo conosco. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, aonde você estiver, Macapá, Pernambuco, aí você de João Pessoa, na Paraíba, pessoal do Piauí, pessoal de Teresina, pessoal aí do Pará que está conosco, pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal de Minas que está conosco, Rio Verde que está conosco, pessoal de São Paulo que está conosco, né? A Luana está conosco aí. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente, que a sabedoria do céu venha sobre a sua vida, que uma unção especial do Senhor venha sobre você, que o Senhor derrame essa sabedoria, que ela tome você, que você se encha dessa sabedoria na sua casa, no seu casamento. Eu oro agora pelo seu casamento, Senhor, eu apresento em nome de Jesus cada um desses relacionamentos, os que são casados, os que são solteiros. Pai, abençoa todos os casados, todos os casamentos, dê-nos a sabedoria de olhar para a águia e querer ter um casamento com objetivo. Oh Deus, que a gente possa olhar para o navio e que a água do mar, do mundo não entre no nosso casamento, mas que a gente saiba olhar para o céu, para voar, que o nosso casamento esteja firmado na rocha como aquela casa que as tempestades não podem abalar, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que são solteiros, que ainda vão se casar, que o Senhor venha providenciar que os casamentos deles sejam assim também, em nome de Jesus, porque o nosso casamento, a nossa família é para a honra e glória do Senhor, e o nosso casamento é para honrar o Senhor. As pessoas vão olhar para o nosso casamento e vão ver o Senhor, assim como eles olharam para aquele casamento da boda de Canaã, e até hoje, 2000 anos depois, aquele casamento é um testemunho do milagre da transformação. Eu profetizo no seu casamento um milagre de transformação, em nome de Jesus. Amém? Recebe isso aí. Se foi bom para você, manda para aí um direct para mim, fala que foi bom, publica, diz aí para as pessoas que foi bom, alimenta a minha fé, me motiva a continuar, não me deixa parar não, porque o que você fala para mim também é forma de Deus me fortalecer minha fé e ver que vale a pena o árduo e penoso trabalho. Que o Senhor te abençoe. Falta aí 1 minuto e meio para terminar, que amanhã a gente possa estar junto de novo ao meio-dia em ponto, você possa entrar, traga mais gente, traga os seus discípulos, traz o seu esposo, traz a sua esposa, traz a sua célula, traz um conhecido, vamos fazer bombar essa live aí, em nome de Jesus, amém? Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, amém? Pedro Vitor, Deus te abençoe. Aline, Deus te abençoe. Edson, cunhadão, Deus te abençoe. Artemisa, Deus abençoe vocês aí em Macapá. Ariane, Deus te abençoe. Cristina, querida, vocês é muito fiel, Deus abençoe você aí. Giza, Deus te abençoe. André, Deus te abençoe também. Pitstop aí vai prosperar em nome de... Irmã Ângela, Deus abençoe aí em nome de Jesus, seu trabalho, seu negócio. Deus tem prosperidade para vocês, tá bom? Merilin, Deus te abençoe, um abraço no Augusto. Carmincas, Deus te abençoe. Irmã Eleusa, saudade, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eliane, Deus te abençoe, um abraço no Antônio. Karen, Deus te abençoe, Karen, ó. Deus te abençoe, tá bom?
Essa live vai ficar salva no meu IGVT e amanhã ela vai lá pro YouTube. Que o Senhor guarde todos vocês aí. Em nome de Jesus. Camilona, Deus te abençoe. G, Deus te abençoe. Érica, Deus te abençoe. A paz, irmãos. Até amanhã, meio-dia. Manda aí um direct para mim dizendo que foi bom. Abraço.